Boa noite, estamos dando início à primeira live do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Um clube criado por um idealizador, por um chefe da panificação muito dedicado, que gosta muito de fazer trabalhos pela categoria, que teve essa ideia. Eu estou aqui a convite dele, fazendo essa primeira live, trazendo essa abertura de trabalhos que o clube passará a ter daqui adiante. E a gente, desde já, agradece a audiência de vocês. Para iniciar, nós temos 3 convidados. Eu vou chamar inicialmente Carlos Rocha. Oi, Carlos Rocha, boa noite. Boa noite, Luiz Antônio, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado por ter aceito o convite do Clube dos Mestres do Sagrado Pão em participar. Se apresenta para as pessoas um pouco sobre quem é você, um pouco do que você faz. Tá. Muito boa noite, Brasil, boa noite a quem está com a gente essa noite na live. Eu sou consultor de padarias, de panificação e confeitaria. Estou há 20 anos no mercado e hoje tenho uma pauta aí para discorrer com vocês sobre esse momento do novo normal. Legal, muito obrigado. E eu acredito que a gente vai ter bastante coisa para falar sobre isso. Agora eu vou chamar internacionalmente o nosso amigo Gessimar Arantes. Gessimar, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite do Clube dos Mestres, né, em estar participando. Você que está falando da Irlanda, é isso? Isso, boa noite a todos os meus amados conterrâneos brasileiros. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite, Carlos Rocha. Com imenso prazer, né, que aceitei esse convite para estar junto aí com esse trabalho excepcional que vem sendo desenvolvido, que é do Clube dos Mestres Sagrado Pão. Obrigado, Gessimar, por ter aceito o nosso convite. A gente vai ter bastante coisa para falar e acredito que internacionalmente você vai acrescentar bastante para a gente. Muito obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não lhe conheço pessoalmente, nunca tive oportunidade. A sua especialidade qual que é? Eu sou padeiro, salgadeiro. Eu fui professor, tive a oportunidade de dar aula pelo Senai, no estado de Goiás. Fui líder de panificação, líder de supermercados, né, de uma rede de supermercado, onde nós tínhamos 3 supermercados, uma equipe muito grande para a gente comandar. E hoje eu trabalho na Gower Bakery, na cidade de Ballybofey, na Irlanda. Mas o homem é chique demais. Parabéns, viu? Parabéns, obrigado, que o seu talento te levou para isso. Amém. E agora a gente vai chamar o idealizador do Clube dos Mestres do Pão, né? O cara que batalha fortemente pela categoria do padeiro e também pelo pão. Ele é um fanático pelo pão. Chefe Carlos Andrade, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu estou começando aqui com a máscara, né, mandando já um aviso para os meus nobres profissionais da panificação, os padeiros principalmente, que se cuide-se, use máscara. Tá? A gente não vai precisar usar máscara. Vamos dar continuidade à nossa live. Eu quero falar para todos que é uma honra, é um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer a toda a equipe do Clube do Sagrado Pão, né, os mestres do Sagrado Pão aí, primeiramente o Luiz Rodrigues, o Carlos Rocha, o Gessimar Arantes, que está comigo aí, o Douglas Salgueiro também, que não está conosco aqui, não conseguiu se conectar ainda, mas faz parte do nosso time de diretoria. Agradeço a todos, tá? Eu sou o Carlos Andrade, né? Sou consultor técnico em panificação e qualidade, trabalho em cima da qualidade para se obter um bom pão francês, né? Tá aqui. Vocês conseguem ver aí um bom pão francês, ó? Sim, sim. Hoje,
Quero mandar um abraço aí para todos os amigos aí, empreendedores, mestre do Clube dos Mestres também, que a gente tem lá 240 mestres, empreendedores da panificação e os parceiros que acreditam no trabalho do Carlos Andrade e que acreditam no trabalho do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Mandar um abraço também para as meninas, as mestres e empreendedoras do Clube das Mestras do Sagrado Pão, que é o nosso clube feminino, onde já temos 50 parceiras também, e empreendedoras, engenheiras, né, e etc. e tal. Então, eu não consigo falar o nome de todos aqui, mas eu agradeço todos os meus parceiros que acreditaram no trabalho do Carlos, e que acreditaram na equipe do clube que a gente existe hoje. É uma satisfação estar aqui. Podem ter certeza que o Carlos Andrade sozinho não teria conseguido, essa equipe linda, maravilhosa que está aí. Vocês hoje, quem me conhece, pode estar olhando e estar falando assim, nossa, o Carlos está de pizzaiolo, está diferente. Eu estou de pizzaiolo, como vocês sabem, hoje é o dia da pizza, né? Então, aproveitando essa oportunidade, eu tenho aqui, eu fiz aqui para os nossos convidados, aproveitando que agora é a hora da janta, eu fiz aqui uma salada, uma entrada, com a própria massa da pizza, eu fiz uma entrada, né? Ô Luiz, está conseguindo ver aí tudo bem? Tudo bem? Ó. Aqui eu tenho uma salada de entrada com alface crespo, roxo e verde, né? Agrião, algumas lascas de amêndoa e a nossa castanha brasileira, um toque de iogurte, mel e azeite, e um toquinho de mostarda para abrir o apetite à noite. Depois, como prato principal, eu preparei aqui um calzone. Ó, um calzone aqui, tá vendo? Inclusive, esse calzone, quem me deu a ideia de fazer esse calzone foi o meu amigo, um grande mestre da Bahia. Vou mandar um abraço para a Bahia aí, o Arquimedes, tá? Também meu parceiro aí, que eu agradeço ao grupo Canuelas e a família Naville. E eu fiz a tradicional aqui, pessoal, ó, a marguerita, a clássica, que foi feita em homenagem à rainha, aquela massa fininha, ó, a marguerita, né, com aquele toquinho, fiz aquela bordinha respeitando, não deixe o molho de tomate aproximar da borda, sempre um dedinho, 2 dedinhos, para não aproximar, e ter uma pizza de qualidade. Hoje eu falei com um grande pizzaiolo, né, aproveitando a oportunidade, e o Wilson Ferreira, mandar um abraço para ele aí, e ele falou para mim, Carlos, eu falei, Wilson, um toque para mim fazer uma boa pizza hoje para apresentar no Clube dos Mestres do Sagrado Pão, onde a nossa especialidade é panificação. Mas ele falou assim, Carlos, só fale para todos os padeiros, pizzaiolo, quando for fazer uma pizza, foque na pizza, né? Apenas fale com a pizza, se dedique à pizza, faça o melhor, dê o seu melhor, se doe a sua profissão, seja pizzaiolo ou padeiro ou confeiteiro, qualquer profissão, e o resultado será melhor. É igual aquele ditado brasileiro que fala assim, a gente planta, né, a gente semeia boas sementes e aí obtemos bons frutos, né? Assim eu acho que vale para a vida toda. E é isso, a panificação é a mesma coisa, o pãozinho. Vocês veem aqui, ó, pessoal, tudo feito em casa. Ó, aqui nós temos uma corona bordolex, também feita uma coroa em homenagem à rainha. Temos aqui o pão Brasil, que eu fiz aqui em casa, né? Pão Brasil, por que Brasil? O verde, pessoal, é a espirulina. Para os padeiros que ainda não conhecem a espirulina, depois vocês podem pesquisar. A espirulina, principalmente falando para quem é vegano, são mais de 150 tipos de algas marinhas e que é um vegetal que mais contém proteínas e ferro, né? Então, muito rica. O amarelo é da abóbora, natural da abóbora, tá? Uma abóbora moranga. O preto aqui, o escuro que vocês estão vendo, é carvão vegetal e a outra é uma massa tradicional, né?
Chefe Andrade, deixa eu te cortar um pouquinho, porque senão daqui a pouco você está fazendo a gente só passar vontade aqui, porque está todo mundo distante, né? Faz parte, né, Luiz? Dessa mesa, está fazendo a gente passar vontade. Vamos tentar abrir alguns assuntos. Eu primeiro quero agradecer a audiência que a gente já está tendo, que está bacana, bem surpreendente. Luiz. Tem chefe, só um minutinho. Certo. Eu queria dar aqui um João Aparecido. Boa noite, meu mestre. É uma honra ver tantos talentos juntos. João Aparecido, a gente que agradece a sua audiência. Cícero Alves da Silva, grão-mestre, muito obrigado. O Cícero ainda é meu irmão, Gessimar. Manda um abraço para você, Gessimar, o Cícero. Obrigado. A ONG QV para Todos, Carlos Rocha. Manda um abraço para você. Obrigado. O Cícero ainda comenta que Deus dê sabedoria a vocês para essa mensagem. Então é o seguinte, vamos começar a nossa live, vamos abrir alguns assuntos, né? Conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo, falar um pouco sobre a profissão padeiro, que também é um foco bastante interessante. A gente tem uma live de 1 hora no máximo, a gente tem que lembrar disso. Então, os posicionamentos têm que ser breves um pouco. Para mudar essa ordem, eu vou pegar o Gessimar Arantes, que está longe da gente a beça, na Irlanda. Gessimar, conta um pouco para a gente como foi esse impacto da pandemia na Irlanda para os negócios e como é essa profissão padeiro aí na Irlanda. Olha, o impacto dessa pandemia, eu acho que tanto quanto não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Mas aqui também a gente teve um impacto muito, muito forte, mas na área da panificação, que é a parte de alimentos, ainda sobressaiu um pouco melhor. Foi um momento em que perderam-se o foco dos lanches, né? Onde as pessoas iam para a panificadora. Na Irlanda se tem o costume, as panificadoras abrem às 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas da manhã, e o pessoal começa a tomar o primeiro café às 9h30, 10 horas, é o momento que eles sentam para tomar café. Então, a gente perdeu isso. Mas, em compensação, aumentou muito o volume da venda de pães, porque as pessoas levam para casa e vão fazer lá. Então, houve-se um impacto, causa uma dificuldade para o panificador e, com certeza, em todos os segmentos, né? E a questão da panificação na Irlanda, quando cheguei na Irlanda, que comecei a trabalhar em panificadora, eu senti uma diferença, né? O tratamento do pessoal aqui é muito bom, o pessoal é muito educado, te trata muito bem, porém, o sistema de trabalho é completamente diferente. Nós, brasileiros, temos maquinários que a Irlanda ainda, algumas panificadoras não conhecem. Por algumas que passei, não por trabalho, passei por conhecer, né? A parte de produção, a área de produção, a gente vê que é muito diferente. Ainda se faz o trabalho aqui muito na mão. Por exemplo, os pães que a gente faz, Ronespelt, ele é um pão que é de farinha integral, usa-se muito integral na Irlanda, muito, mas muito mesmo, quase que todos os pães, quase não se tem bread white, que é pães brancos. Então, são praticamente pães integrais. E com isso, tem uma diferença, que não se usa maquinário, eles gostam de fazer tudo na mão. Maquinário só para a produção da massa, para dar modelo aos pães, é tudo na mão, enrolado na mão, no processo que eu tive que reaprender, né? Porque a panificação brasileira mudou muito, cresceu muito, o Brasil cresceu muito nessa área de panificação, com a chegada de novos maquinários, tecnologias, e não que aqui não tenha essa tecnologia, mas eles gostam realmente de fazer o pão na mão. Então, essa foi a diferença que eu senti,
E a diferença é só da diferença de pães, né? Nós temos pães aqui mais integral do que pães brancos, que é conhecido no Brasil. Bacana isso. E aproveitando o gancho do que você está falando, eu vou passar a palavra para o Carlos Rocha, que é consultor de padarias, já foi proprietário de várias padarias, é um conhecedor do ramo enorme. E aí, Carlos Rocha, ouvindo isso, eu até fiquei surpreso, né? Que a gente sempre acha que lá fora as coisas são melhores que aqui, né? Isso. Então, boa noite de novo a todos, ao Brasil. E falar um pouquinho sobre esse momento que a gente passou. No dia 17 de março de 2020 foi dado essa questão dos fechamentos de vários comércios, e na parte de restaurante e padaria, o restaurante fechou totalmente, e nas padarias o serviço foi de serviço de fazer esse serviço dentro da padaria, de cafezinho, de lanche, de comida, pizza e sopa, isso tudo foi suspenso. Isso gerou, para as padarias maiores, uma queda de faturamento que chegou a 70%. É muito ruim isso, nesse aspecto, né? E, na média, as padarias tiveram entre 40% e 50% da queda de faturamento. Mas o que surpreendeu é que o mestre Gessimar está colocando. Aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, o que houve foi um grande aumento de venda de produtos de produção própria. Ou seja, faltando restaurante, faltando diversos segmentos aí que eram de atendimento presencial, a padaria surpreendeu nesse aspecto. Então, mesmo com a queda do faturamento que a gente teve, surpreendeu muito a venda de produção própria. Isso ajudou bastante. Mas, ao mesmo tempo, tivemos aí que afastar 50% dos nossos funcionários do trabalho na panificação, padeiros e confeiteiros não, porque a necessidade era grande de que eles estivessem produzindo, né? E teve padarias até que teve que contratar mais gente, porque teve, em alguns casos, muito aumento da venda de pão francês, por exemplo, né? Então, isso surpreendeu. Então, é negativo ou positivo? Eu não saberia nem avaliar. Eu só digo para vocês, conhecendo profundamente a panificação, o que aconteceu, que a gente voltou lá no passado. Então, e como é que vai ser esse novo normal, né? Será que a gente vai produzir mais pão? Será que a gente vai ter mais venda de produção própria? Como é que vai ser tudo isso? O novo normal está apontando assim, que a gente tem que ser mais profissional, né? Que a gente saiba conduzir os nossos negócios, a padaria, de uma forma que a gente fique com menos desperdício na padaria, que produza mais produtos com qualidade, que no processo 20-80 de produção do que a gente mais vende, né? Do 80-20, 80% do faturamento estão em 20% dos produtos, que a gente dê mais atenção a esses produtos para que a gente tenha maior faturamento e menor desperdício aí nessa linha de produção própria. A padaria é uma loja, para mim, é uma loja de departamentos. Então, cada vez mais que você tem ou cigarro, ou que você tenha a parte de comida, de pizza, seja do que for, tudo isso são serviços que estão ali na padaria e o consumidor vai até a sua padaria para consumir, né? Diferentemente do que a gente fazia antigamente, que é os pães doces, a parte de confeitaria fina, confeitaria de alguma forma, monoporção e tudo mais, as sopas, né? Então, o que avançou muito em tudo isso? Foi o delivery. Então, eu tive casas que tiveram um crescimento bastante grande no delivery. Será que isso vai continuar? O novo normal vai apontar para isso? Eu acho que tudo é capilar, como os nossos dedos nas nossas mãos. O que vai acontecer vai ficar um pedacinho de cada coisa. Mas o que eu agora quero dizer, Luiz Antônio, para todos vocês que estão nos vendo aqui, é que, assim, o novo normal vai ter que ser com mais qualidade. Nós vamos ter que melhorar a nossa condição e vamos discorrer esse assunto no transcorrer aqui da live. Vamos melhorar essa condição do profissionalismo do panificador.
Valeu, Carlos. Realmente você apontou bem os sinais do que o setor está caminhando e vamos torcer para realmente o novo normal trazer mudanças de qualidade, mudanças de comportamento. Antes de passar a palavra para o chefe Andrade, o Douglas conseguiu se conectar. Eu vou puxar ele para dentro. Boa! Douglas, boa noite, tudo bem? Boa noite, Douglas! Boa. Douglas, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Carlos Rocha, Carlos Andrade, Gessimar, Arantes. É um prazer falar com vocês todos aí. Boa noite para todos que estão vendo nós no canal aí do Mestre Sagrado Pão. É um prazer de estar aqui com essa oportunidade com vocês aqui. Gente, estamos aí para dúvidas, participar, aprender alguma coisa com os mestres aí. Ainda bem que o Douglas entrou, porque os comentários aqui, cadê o mestre Douglas? Cadê o Douglas Salgueiro? É o melhor confeiteiro do mundo. Rapaz, eu estava até com medo de deixar ele do lado de fora, porque eu ia apanhar depois. Muitos comentários. Como é que eu ia falar da minha sobremesa aqui, Luiz? Calma. O Carlos Rocha, a gente já fizemos bastante trabalho juntos aí. Isso. Carlos Andrade. Então, aqui está cheio de fã, rapaz, é brincadeira. Prazer em te conhecer. Douglas, eu não conheço pessoalmente, prazer. Deu uma sumida aqui, né? Tá? E eu agora vou passar para o chefe Andrade, só que eu vou jogar uma provocação para ele agora. Dá o fone. Manda! A gente falou do negócio de padaria, da qualidade. Agora eu quero que você fale para mim do padeiro. Como é que o padeiro está se habituando com isso? Entendeu? E como é que você vê a carreira do padeiro, a profissão padeiro, porque eu acho que ela vai muito além do que alguns se colocam, entendeu? Pode ser muito mais. Entendi, fala para a gente um pouco, chefe Andrade. Entendi. Então, vou responder a sua pergunta, Luiz, e antes de tudo, quero parabenizar aí o Douglas Salgueiro, que ele está com a dalma bonita, viu, meu garoto? Então, Luiz, respondendo a sua pergunta, cara, o que eu falo é o seguinte, o padeiro hoje é que nem a gente fala assim, tem que ser o padeiro flex, né? O cara 4.0, ou o cara multi, né? O padeiro, ele precisa ter noções de confeitaria e mandar bem, ele precisa ter noções também de fazer salgados, né? Ele precisa, que nem eu, por exemplo, hoje é o dia da pizza, que nem eu falei, eu fiz uma salada de entrada aqui, né? Para quem chegou agora, aqui, ó, tá a salada aqui, ó. Assim acho que fica melhor, né? Aqui eu fiz uma entrada, pessoal, no dia da pizza, né? Lembrando de novo, dia da pizza, eu fiz uma salada de entrada com a própria massa da pizza. Eu usei aqui uma forminha de casquinha, tá vendo, ó? Uma forminha, massa da pizza, ó. Então, assei, certo aqui. Aí eu obtive essa casquinha, ó. Casquinha, vou fazer uma dávida agora, ó o barulho, ó. Ó, uma casquinha. Dessa casquinha, eu preparei uma salada, que é o prato de entrada, né? Nessa salada aqui eu tenho alface crespo verde, né? O escuro e o roxo. Eu tenho agrião, eu tenho um toquinho, algumas lascas de amêndoa e castanha do Brasil, azeitona, mel, iogurte, aqui, ó, mostarda, tá vendo? Para vocês terem uma ideia. Então, dei uma controlada. Então, o que eu estou tentando responder a pergunta do Luiz e para todos os nossos telespectadores é isso, que o padeiro, ele precisa ir além, né? Que nem, logicamente que eu não vou falar muito sobre esse assunto, porque o cara que gosta de falar do padeiro que precisa ir além da receita, o Gessimar antes vai falar um pouco mais sobre isso, né? Que eu vou deixar uma pauta para ele. Mas o que o padeiro precisa entender é isso,
que não basta mais hoje o padeiro só fazer o tradicional pãozinho francês, né? Ó, crocância, volume, pressão, não precisa só, não basta fazer só isso. Que nem eu falei, precisa estudar o que é uma espirulina, o que é algas marinhas, panificação vegana, panificação vegetariana, panificação funcional, né? São os multi, os com grãos integrais, panificação de fermentação natural. Então, se o padeiro não se adaptar, aqui eu tenho a minha criança, a minha fermentação natural, tá aqui, eu já pego para vocês aqui. Então, conhecimento. Vocês viram, essa mesa de pão aqui, a minha massa madre está aí, né? Por favor, obrigado. Pessoal, massa madre, né? Ó, eu vou fazer uma outra dável aí. Eu não combinei isso aí com o Luiz, com você, Luiz, nem com a equipe do Clube dos Mestres do Sagrado Pão, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu vou alimentar na estante a minha massa madre. Cara, sabe quando sente o cheirinho? Olha isso aqui, deixa eu aproximar mais para vocês entenderem que o padeiro completo hoje, ele precisa ir, além da fermentação natural, pães funcionais, ó. Então, ele precisa conhecer muito de panificação, né? Precisa conhecer o processo, desde quando a gente recebe um grão até quando ele se transforma na farinha. É que nem o confeiteiro também. O confeiteiro hoje tem confeitaria seca, confeitaria gelada, confeitaria artística, né? Então, Luiz, espero que tenha respondido. Desculpa, eu acabei me estendendo um pouquinho mais, porque eu gosto de explicar e também ter comparativos. Eu acho que senão não tem... Tá bom? Obrigado. Imagina. Carlos, é por aí mesmo o caminho. Eu acho que o padeiro tem que procurar cada vez mais se desenvolver. Inclusive, tem um comentário do Hélio Gonçalves Pai. O padeiro é bom ter conhecimento de panificação, um abraço aí pro confeitaria Hélio, e food baiano. Tá? Seu horizonte. Em cima de tudo que todos já puderam comentar, é isso aí, tem que buscar cada vez mais informação, melhorar para ter mais qualidade. Eu agora vou passar para o Douglas que continua com os fãs dele aqui, falando que ele é o cara. Então... Aí, ó, tá cortando o dele. Oi, aí, Douglas, cortou, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá, eu estava falando... Pode fazer a pergunta de novo, por favor. Eu não tinha perguntado, só comentei que os seus fãs aumentam aqui na rede. Ah, que bom, que bom. É o pessoal que a gente já conhece, já... Bacana. Na realidade, eu queria que você falasse um pouco. Eu sei que o seu lado é a confeitaria. Sim. E que você falasse sobre esse momento. Como está a confeitaria? O que tem sido o produto foco em confeitaria? Eu vou abrir o canal para você. Boa noite, mais uma vez, né? Boa noite a todos. E falando sobre a confeitaria, hoje eu já trabalhei na área técnica, mas hoje eu estou trabalhando em padaria, sou chefe de confeitaria, tomo conta da produção tanto da panificação como da confeitaria. E lá a gente está trabalhando muito na área, parte de bolo seco, confeitaria fina, confeitaria gelada, e tem crescido muito, né? É um momento que não... A gente acreditava muito que ia crescer, porque é um momento de epidemia, tudo que a gente está vivendo, e pelo contrário, né? A padaria onde eu estou só vem crescendo, o movimento, as vendas, a área de bolos secos, essas coisas tem vendido bastante. Eu acabei vendo isso como uma oportunidade, né? Que na padaria está acontecendo, porque tinha muitos setores que às vezes o pessoal só ia, tomava um cafezinho e ia embora. Hoje ele não, já vai até o balcão, já busca, já compra, já leva, porque a
a área que a gente está, eu acho que é meio difícil entrar nessa crise, mas tem algumas padarias que sofreram, padaria que estava mais para o centro, mas as padarias que estão no bairro, eu acredito que estão tendo a oportunidade, né? Porque muita gente ficava em casa e nem sabia que tinha uma padaria do lado da casa dela, só conhecia perto do serviço. Então, e a gente está desenvolvendo bastante o trabalho e tendo bastante sucesso nessa epidemia. Pelo menos na área que eu tô, na região que eu tô, a padaria está com muito sucesso lá. E a Tá confeitaria legal. está saindo bem. Sim, sim, sim. Tá bem legal. Tá vendendo bastante, produção. Cheguei lá, era um confeiteiro e um ajudante. Hoje a gente já tá com uma equipe de 5 caras dentro da confeitaria. Contratamos 2 jovem aprendiz. E agora a gente já tá com mais 3 profissional confeiteiro. Então a gente tá crescendo. Uma padaria que tinha 40 anos no bairro, que nunca teve confeitaria. E hoje ela tem a confeitaria e o pessoal em volta dela tá crescendo, tá vindo lá, visitando e tá gostando, porque às vezes nem sabia que tinha uma padaria do lado de casa, né? Por causa dessa epidemia. Agora tá todo mundo em casa, então acabou virando uma oportunidade. Tanto que quando o dono da padaria me chamou, eu falei, mas, poxa, vai inaugurar padaria nessa epidemia? Ele falou, Douglas, eu vou e o negócio vai dar certo. E realmente, a padaria tá um sucesso onde a gente tá. Carlos Rocha, eu te coloquei na tela por esse motivo. Você vê bem, né? A gente está aqui em São Paulo é uma maravilha. E você vê que ainda tem lugar para o negócio ter sucesso. Né? A confeitaria com sucesso. É verdade. Né? Comenta um pouco aí, por favor. Então, vamos lá. O Douglas está muito bem aceso no segmento, ele está bem atento ao que está acontecendo. E, realmente, quando se fala da padaria, quando tem o profissionalismo como esse mestre Douglas, tem o profissionalismo como Carlos Andrade, Gessimar, a gente tem muito sucesso na padaria. O que me preocupa um pouco, Luiz, é assim, no Brasil todo, eu tenho tido informações, é assim, o que a gente perdeu demais é o poder da economia. Esse retorno do novo normal é que vai ser a grande dificuldade, né, do setor da padaria e dos restaurantes, é claro, né? Mas estamos falando de padaria. E você veja bem, na segunda-feira foi já liberado para que as padarias pudessem fazer o seu serviço presencial. E, por surpresa nossa, assim, não aconteceu como a gente previnha, né? Que era uma coisa de que o cliente viesse realmente a padaria fazer esse consumo presencial. Isso está numa escadinha muito lento, está subindo com certeza, mas está muito lento ainda, tá? Existe uma preocupação com a saúde ainda, continua isso, né? Os protocolos têm sido seguidos com orientação da Anvisa, aí, da Organização Mundial de Saúde, né? Mas o que me preocupa de verdade, Luiz e amigos do Brasil, assim, esse novo retorno. O governo está liberando aí verba para os pequenos empresários, que teve muita dificuldade para pagar as contas de luz, de aluguel, próprios funcionários, foi muito complicado esse momento. Quem está sobrevivendo nesse país é um grande herói nessa epidemia, saibam disso, porque foi bastante complicado você estar num momento e perder 50%, em média, claro, do faturamento, e você ter que pagar suas contas. E ninguém ajudou nesse país, não, tá? Saibam disso, porque a própria Enel, que veio do lado agora dos italianos, foi a primeira a começar a mandar protesto para as padarias. E isso tinha uma combinação de 90 dias, né? Então, não vamos mais além disso, porque a parte de aluguéis foi complicada, a parte dos funcionários que os empresários queriam muito honrar, foi muito difícil, foi bastante complicado você ter uma parte do seu faturamento cortada pela foice e você dar continuidade ao seu trabalho. Mas, assim, o panificador é herói, o panificador e seus funcionários que estão lá, como o Douglas, que sempre puxou, é um menino bom de trabalho, ele puxa mesmo a questão de um bom produto de qualidade, como os mestres que estão ali no Clube do Sagrado Pão, do Carlos Andrade, puxam bastante essa questão da qualidade. É por isso que a gente está vencendo, tá, Luiz? Porque, senão,
seria bastante difícil, porque sofreu demais a padaria. Esse retorno da economia, saibam vocês que vai ser bastante complicado. E esse dinheiro que o governo pôs para o empresário não chega no empresário. Eu quero que alguém aponte aí quem é que já tirou Pronamp aí com esses juros baixos que o governo prometeu. Cortou, Luiz. Oi. Aí. Realmente falar dessa parte de verba do governo é sempre um problema, ou parece que está sempre chegando na mão ou de quem não precisa, ou de quem realmente não vai gerar nada com isso. Mas aproveitando aí os comentários dos chefes, o Hélio comenta aqui que, chefe, temos que driblar essa pandemia e usar a criatividade. Realmente, a criatividade vai ser algo que vai fazer o diferencial. Em cima disso, eu queria que Gessimar falasse um pouquinho aí na Irlanda, a questão da confeitaria, a questão de como é que o consumidor se adaptou a esse momento aí. Você falou que são horários diferentes, existem, óbvio, comportamento diferente do brasileiro para o irlandês, né? A cultura interfere bastante. Fala um pouco aí como é que está a questão, se você tem um pouco de informação sobre a confeitaria e a questão do comportamento aí do consumidor, um pouquinho para o pessoal se sintonizar. Bom, a confeitaria, como que eu vou explicar? Às vezes pode parecer que eu estou enaltecendo demais o Brasil, mas só quando você sai para fora do país e conhece outras culturas, você percebe que a sua confeitaria está muito além do que você está vendo, que é o meu caso, que eu estou vendo aqui hoje. A nossa confeitaria é vasta. Eu tenho visto como o Douglas Salgueiro, nas postagens do clube, e tenho visto, acompanhado também, eu sempre estou acompanho a revista Padaria 2000, o quanto é vasta a nossa confeitaria. E aqui é um pouquinho mais retraída, ainda falta muita coisa. Já tem bastante coisa, é lógico que a cultura é diferente, a forma deles verem as coisas é diferente, né? Mas aqui na Irlanda, que é o meu caso hoje, aqui na Irlanda, eu acho que o Brasil está bem à frente no caso da confeitaria. Apesar que eu volto a dizer que por causa um pouco também da cultura, né, da maneira de ser. Mas, voltando para o consumidor, principalmente nessa área, como eu havia dito, as pessoas compram e vai para casa, né? O que perdeu foi o que o Carlos Rocha falou, que no caso são as sopas, o lanchinho que tinha ali, que o pessoal sentava, tudo isso perdeu muito. Mas, em compensação, aumentou muito a questão das vendas, né? E a produção aumentou muito na área da confeitaria. São as tortas, que aqui é chamado de esponjas, até o nome bem, a gente vai analisar, por esponja, a gente vai pensar que é de lavar vasilha, né? Mas aqui eles chamam de esponja. Aumentou muito as vendas, inclusive eu estava conversando com o meu patrão, e ele falando que não se vendia tanta esponja como está vendendo agora. E a gente conversando e chegamos numa conclusão, que a venda de tudo isso é porque as pessoas ficaram mais em casa e passaram a conhecer ainda mais essa parte de a gente chama de tortas no Brasil, foi que passaram a conhecer mais as tortas, né? O modelo é praticamente o mesmo em todos os lugares que você vai. Os recheios são muito básicos, muito mesmo, usam muito esse creme, apenas creme, e eles gostam muito de morango, usam muito os recheios de morango, né? E não tem muita diversidade, como nós temos chantininho, e vários outros, né? Que se a gente for falar aqui o nome de todos os recheios, a gente vai tomar muito tempo. Mas o que eu vejo mesmo que essa pandemia trouxe foi, em alguns aspectos, se fechou, mas em outro aspecto se abriu. Abriu-se a oportunidade para você usar a sua criatividade. Como o Carlos disse, abriu-se a oportunidade para o padeiro, para o confeiteiro, salgadeiro, quitandeiro,
ir além da receita. Porque o profissional ele não pode ficar apenas naquela receita, ele tem que ir além da receita. E esse ir além da receita é que faz a diferença. E, como diz o professor Mário Cortella, se não me falha a memória o nome dele, tem hora que eu falo errado, mas ele disse, faça o seu melhor nas condições que tem, enquanto não tem condições melhores para poder fazer melhor ainda. Então, se é nessas condições, faça o seu melhor. Exatamente. O Cortella é bem pragmático e ele fala bem essas frases de efeito e que realmente faz sentido, né? Não importa o momento, no seu momento, faça o seu melhor, né? Eu agora vou chamar o chefe Andrade, porque eu vou botar ele numa sinuca de bico, ele gosta de falar bastante. Eu vou chamar ele aqui. Bora lá. Bora. Chefe Andrade, salve. O Hélio Gonçalves, ele falou assim, que a gente não tem o assunto pão congelado na pauta. Realmente não era o assunto que ia ser focado, mas eu achei pertinente que ele comenta um pouco que está concorrendo com aqueles que fabricam que tem sua fabricação própria. Você, como padeiro, tá? Como é que está essa relação do padeiro com essa tecnologia do frio? Não vamos falar de concorrência do pão congelado com o pão fabricado. Eu quero saber que o profissional padeiro, como é que está a relação dele com essa tecnologia do frio? Então, Luiz, primeiramente agradecer aí a participação do Hélio, grande mestre Hélio aí, bom baiano, um forte abraço para o Hélio e para todos os amigos e conterrâneos baianos aí. Eu, como um bom sergipano, tenho irmãos baianos também. Então, o que eu vejo, Luiz e todos os meus amigos aí do outro lado, né, empreendedores e panificadores, é que assim, o padeiro, por exemplo, eu vou falar do Carlos Andrade hoje. O Carlos Andrade é padeiro e o Carlos Andrade precisa ser 4 tipos de padeiros e mais um maceiro. Por quê? Vamos lá. Eu vou responder a pergunta do Hélio em seguida, tá? Vou explicar por que 4 tipos de padeiro. Então é o seguinte, o padeiro panificador que faz o pão na padaria da esquina, né, a ME, a microempresa, que tem hoje de 30, pode chegar até 100 funcionários, dependendo da casa. Esse padeiro, ele tem uma qualificação, ele é exigido por uma qualidade, só que ele tem um padrão de trabalho e uma forma de trabalhar e de exercer a sua função. O padeiro da indústria do pão congelado, que é o mercado aí que está crescendo muito, né? E justamente por isso que o Hélio colocou essa pergunta, eu achei uma pergunta magnífica, né? Espetacular. Eu acho que qual é o padeiro que não está preocupado com o seu emprego na padaria, porque a indústria está entregando pão para todo mundo, né? Na loja de conveniência, no açougue, na lanchonete, no mercadinho, né? E amanhã, diga-se de passagem, né? Não sei se a gente pode considerar padaria, mas tem algumas padarias que já pegam pão congelado, né? E, de novo, tomou o emprego do padeiro daquela padaria em si, correto? Mas o que acontece, meus caros amigos? Assim, o padeiro da indústria do pão congelado precisa cada vez mais se preocupar, se especializar, correr atrás, né, de estar atualizado. Como eu falei no começo da conversa, eu procuro me atualizar e ser 4 tipos de padeiro, porque eu atendo a padaria, a indústria, o supermercado, a empresa de embalado, né, que são pessoas e perfis e clientes diferentes, e até mesmo a indústria das massas, né, onde se faz macarrão, se faz outras massas frescas e tal. Então, assim, se o padeiro da indústria não se atualizar, ele vai ser trocado por uma máquina, vai ser o sistema hoje 70% da indústria, ou até mais, esse é um número apenas para ter um parâmetro, uma base, ele é automatizado, né? Então, imagine, uma indústria que emprega 100 funcionários, se ele automatizar a produção dele, ele vai empregar
de 10, no máximo 30. Então, 70 vai precisar se reciclar, se atualizar, mas eu acho que a pergunta do Hélio também vai ao além. Aqui eu tenho 2 exemplos, por isso que eu falo, a gente precisa estar preparado. Eu vou mostrar para vocês agora, a gente nem combinou, mas eu vou mostrar para vocês a indústria do pão congelado. Então, aqui é um pão feito num supermercado. Esse pão foi feito ontem, congelado, né? Depois que eu fiz, eu trouxe ele para casa e eu congelei só para manter um pouco. E aqui embaixo eu tenho um pão feito na indústria do pão congelado. Que vocês vão ver o bom padeiro, né? O bom empreendedor. E melhor ainda, o bom cliente, aquele que vai, né? Aquele cara que é o nosso consumidor final, ele vai observar que esse pão não tem uma grande crocância, não é igual, né? Ó, você vê o volume desse pão para outro volume de pão, ó. Então você vai perceber que, ó, volume. Então o pão feito, mesmo sendo em um supermercado, né? Que ainda não tem alguns apelos igual a padaria, quem atua na área da panificação todos os dias e quem visita IN clientes sabe que a qualidade do pão na padaria, quando se obtém uma receita de fermentação baseada em fermento fresco biológico de 1%, que é uma boa fermentação, ou de fermento seco biológico também, que vai de 0,3% no máximo 0,4%, isso é uma boa fermentação, e que vai ter pães bons de assar, de cozer, por volta de 7 a 8 horas. Isso é um dos melhores pães hoje. Você pode chegar até 10 horas, 12 horas, colocando na câmera, né? Na indústria do pão congelado, se faz a massa, passa pelo processo de modelagem, diretamente ele vai congelado. Então, o processo automatizado ele é muito rápido. Uma diferença, por exemplo, o processo de um pão congelado, né, para respondendo, indo além da pergunta, claro, porque eu sei que do outro lado aí, agradeço a sua presença, mas do outro lado também tem um cara ali que quer falar assim, pô, mas qual que é a diferença do pão congelado para o pão fresco, vamos dizer assim, feito na padaria? O pão fresco, esse cara aqui, ele absorve de 56% a 58% de água, tá? Dependendo da farinha de trigo que você usa aí na sua padaria, no seu estabelecimento, no seu comércio. O pão congelado, na indústria do congelado, o processo de congelamento e a preparação para que ele supere o transporte, a locomoção para onde ele vai, e muitas vezes 60 dias no congelador. Primeira coisa, além da receita, do balanceamento da receita, onde grandes indústrias já têm um próprio engenheiro ou engenheira para elaborar formular a sua receita, também esse pão, ele é menos hidratado. Em outras palavras, né, na palavra politicamente correto, que eu falo a palavra do padeiro, por isso que eu falo, eu não sou consultor técnico, eu sou padeiro, eu estou aprendendo a fazer pão. Há 31 anos aprendendo a fazer pão. Esse pão aqui, a hidratação dele chega no máximo a 51% de água. Ele vai variar entre 49,5% até 51,5%, no máximo 52% de água. Então, se você fizer uma simples matemática em 1 tonelada de pão, né, 1 tonelada, que não é muita coisa, as indústrias hoje, por exemplo, tem algumas indústrias aí, cliente nosso, que produz 4, 5 carretas de farinha. Umas indústrias pequenininhas, vamos dizer, a médio porte, desmancha 1,5 carreta de farinha. O que é isso, pessoal? 1 carreta de farinha com 1.200 sacos são 30 toneladas, só para vocês terem uma ideia. 1,5 carreta são 45 toneladas de farinha desmanchada ao dia. Aí você
Meu amigo agora empreendedor, pega a sua calculadora e faça a conta. Aqui, eu falei que esse pão, vamos lá, vamos arredondar a conta para facilitar mais. Eu gosto de facilitar a vida. Eu acho que para complicar tem um monte, a gente tem que facilitar. Vamos arredondar a conta. Pães produzidos na padaria, pães frescos, com uma das melhores qualidades, 55% de água, ok? Vamos lá. Se você tem 1 tonelada, você soma 55, e aqui, desse lado, a gente tem os pães industrializados. Então, ele absorve 50% de água. Então, para cada 100 quilos, foi 5 litros de água a menos. Se a gente assar esses pães e somar absurdamente a grande perca da panificação, que é considerado 20%, a maioria é entre 16 e 18. Ninguém chega a 20, mas vamos colocar 20. Então, o cara tem ainda mais 4 quilos de pães para cada 100 quilos. Ele tem 4 quilos de pães, que numa média hoje, na padaria, a média mínima é R$12. Na indústria do pão congelado, a média mínima é R$4 o quilo do pão, né? Se for 4 vezes 5, vezes 4, perdão, dá R$16 no bolso do empreendedor. Se for R$12, que é a média da padaria, eu vou em padarias que já é R$20 o quilo do pãozinho. E o meu amigo Luiz, e muito empreendedor que está aí do outro lado, por exemplo, no ABC, na Paulista, no Alphaville, no Morumbi, assim por diante, é R$20 o quilo. Mas eu estou falando, vamos colocar na média, né? R$15 o quilo. Vezes 4, matemática fácil, hein? 60 prata no bolso. Com 60 prata, você compra um saco de farinha de boa qualidade. Então, espero que tenha respondido a pergunta do Hélio, e não só do Hélio, de todos vocês que estão aí do outro lado, na telinha. Respondeu sim, Carlos. Respondeu, aliás, chefe, respondeu além, né? Obrigado. Se eu fui muito além, Luiz, você tem todo o direito, como o meu positivo marketing, o diretor do Clube dos Mestres, você tem todo o direito de me cortar. Cortar o microfone dele, não faço isso. Mas então, realmente você respondeu bem, exemplificou. E ainda em cima dessa questão de congelado, eu vou puxar aqui o Douglas. Como é que a confeitaria trabalha com congelado? Como que a confeitaria trabalha com congelado? Boa, legal. Trabalhar com antecipação. Você se preparar para você trabalhar com congelado, né? Porque você pode congelar tudo. Você pode congelar o bolo decorado, você pode congelar suas tortas, desde que não seja fruta, né? Que nem morango, essas coisas já não fica legal. Mas dá para trabalhar com bastante coisa, que nem numa rede de padaria que o Carlos trabalha hoje, o Carlos Rocha, a gente chegou a congelar 90 Catarina, mais de 100 roscas congeladas na rede da padaria que ele dá consultoria hoje, e sempre trabalhamos com uma equipe reduzida. Nós trabalhava com 7 confeiteiros na padaria e tinha uma produção para mais 8, 10 casas, e a maioria das coisas que a gente fazia era da época congeladas, era as Catarina congelada, rosca congelada, nós fazia os quindim congelado e só distribuía a mercadoria, era tudo com antecipação e programação, né? Você tem uma planilha de trabalho e você vai dividir o que a casa demanda mais, o que você prefere, o que a casa pede mais, né? Os gerentes da produção pediam, a gente se antecipava, congelava e mandava mandava as preparação, tudo para as outras padarias nas entregas. Então a gente tinha que trabalhar com antecipação. Para trabalhar com congelado na confeitaria é com planejamento e ver o que você precisa mais, o que as padarias demandam mais, né? Não era isso, Carlos? Carlos, Rocha. Então, pode falar, Luiz? À vontade. Tá, então, as explicações aqui do Carlos Andrade,
e do mestre Douglas, sensacional, porque o que acontece que o Douglas está colocando era um misto que a gente tinha de congelado, resfriado e produtos secos que iam no caminhão, na entrega para as padarias. Era um total de 8 padarias, mais ou menos, e tinha uma central de produção, e o Douglas cuidava de toda essa parte aí, que era bastante complicado, né? Mas eu quero dizer para vocês, o senhor Hélio está colocando uma situação aí, o Carlos Andrade colocou uma situação de grandes empresas de congelado e tudo mais, que é um mercado crescente realmente, como está sendo colocado aqui também nos comentários, que as pessoas não gostam dos produtos congelados. Então, tudo isso, de novo, é capilar. O que a gente tem que entender é que no novo normal, né, como o Douglas está colocando, a gente pode fazer produtos, o pão de ló, todos os outros, o croissant, alguns outros produtos da Catarina, produtos de fermentação natural também podem ser congelados. O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou com uma linha de farinha francesa, com produtos franceses, né? Pão de campanha e assim por diante, que eu chego a congelar, a produzi-los com fermentação natural, chegar a 80% do assamento, depois eu faço o congelamento, guardo nas caixas, e aí eu vou colocando na loja, nas vendas, a partir do momento da necessidade do dia a dia dessa padaria. Então, está funcionando muito bem. Eu acho que no novo normal, esse é um momento bacana para a gente se fazer. As empresas, as indústrias de equipamentos estão preparadas para isso. As empresas de trigo estão preparadas para isso. Todas as empresas que têm pré-misturas e tudo mais, tem uma fermentação que vai um pouquinho mais, né, Douglas, nesses tipos de produtos congelados, né? Sim. Então, mas a necessidade, né? Isso. O que eu estou produzindo é assim, no novo normal, até para não ter tanto desperdício, esses produtos com um valor agregado maior, estou procurando congelar, assado, e depois eu faço a terminação desse assamento e vai para a loja para fazer a venda. Eu não perdi qualidade. Quem quiser conhecer, é só me procurar, que eu vou mostrar, e o Douglas sabe muito bem disso, que lá também, no processo que ele orientou e foi a pessoa que mais puxou isso, criou todo o projeto, não se perde tanta qualidade. As pessoas, às vezes, não gostam, como o Carlos colocou aí na questão do pão francês. O pão francês é um produto diferente. O pão francês só funciona no congelado, e eu vi na Europa e tudo mais, quando ele é mais comprido, quando ele tem menos massa, aí você tem, talvez, uma qualidade um pouquinho melhor. Mas, assim, não quero, talvez, entrar no mérito, mas, como o Hélio está dizendo ali, no pequeno negócio, na pequena padaria, a gente pode fazer esse congelamento, sim. Tem pequenas máquinas hoje de ultracongelamento, as empresas estão preparadas, né, Douglas? E você pode falar um pouquinho também, né? Sim. Não, então, é na necessidade, que nem você falou dos pandeló, das coisas, então vai mais de cada empresa. Qual é o segmento da empresa? A empresa vai trabalhar com uma área de fermentação, que nem tem empresas que vivem só de massa, é o sonho congelado, ele vem cru, a pessoa põe para fermentar e faz toda a linha de congelamento da confeitaria. A confeitaria eu acho que se torna até mais simples para poder fazer o congelamento, a preparação, do que a própria panificação, né? Então, dá para desenvolver bastante produtos. Eu, geralmente, nas padarias que eu gosto de trabalhar com os produtos mais artesanal, né? Eu gosto muito de fazer as coisas, né? Ah, mas tem uma pré-mistura tal, tem isso, tem aquilo. Eu prefiro trabalhar com mais artesanal. Na padaria mesmo que eu estou hoje, 90% dos produtos é tudo artesanal. Não tem uma pré-mistura de bolo, tudo receita própria. Não tem tudo, as receitas de bolo é tudo artesanal. Ah, vai bater um bolo de cenoura, vai comprar cenoura, compra o saco de milho. Nesse festival agora que teve da festa junina, fizemos pamonha, doce de abóbora, cocada, a pamonha feita na palha ainda, já tem umas fotos para poder, ficou bem legal, o curau. Então, a gente fazer a diferença, porque quem hoje um confeiteiro que vai saber fazer pamonha? É muito difícil.
Então, é onde a gente chega, faz a pipoca doce dentro de uma padaria, fazendo na panela ali. A gente fez as pipoca gourmet com leite em pó. E o pessoal fica, poxa, esse confeiteiro vai fazer pipoca doce na padaria. E acaba diferenciando, não é só a torta de morango que é de confeitaria. A gente acaba virando totalmente a página, o pão de milho feito na palha, o brioche de milho, a gente faz na palha. Se torna uma padaria diferenciada, né? Chega aqueles pessoal mais antigo, quando bate o olho no bolo, um bolo pamonha que a gente assa na palha do milho. Nossa, que legal, poxa, come ver que realmente é do milho, né? Daquele milho enlatado, né? Daquela pré-mistura de milho. Então, eu acho que a gente acaba fazendo a diferença, né? A gente chegar a vender 90 bolos hoje, redondo, é difícil numa padaria. E a gente vende hoje na padaria. A gente faz 5, 6 receitas, e cada receita quase 7, 8 quilos de farinha. Numa padaria que nunca teve confeitaria. Então, fica à vontade. Eu vou puxar aqui a gente se empolga. Não tem problema, vou puxar o Gesimar para esse assunto um pouquinho. Para ele falar um pouquinho, rapidinho, a gente já estourou 1 hora, a gente daqui a pouco tem que cortar a live. Mas, Gesimar, fala um pouquinho para a gente aí dessa questão do congelado aí na Irlanda. Dá um resumo. O que, na verdade, acontece, a Irlanda ainda quase não se tem por congelar. Como eu disse, né, são produtos artesanal, como o Douglas está falando. Vamos fazer o bolo de cenoura, vamos ali e compra a cenoura. Vamos fazer... Agora estou começando lancei já aqui para eles, né? Fiz a primeira vez o pão de batata, não tinha o pão de batata, não tinha pão de cenoura, e aí eles têm, vamos usar então ali a batata, que jeito? Não, vamos comprar a batata, vamos fazer. Né? Então quase aqui não tem congelado. É uma área que está crescente também na Irlanda, está crescendo aos poucos, está começando agora. Temos aqui, eu acho que da região que eu estou aqui, só tem uma indústria de congelados e não vende muito, não é grande, é uma indústria pequena. Eu não cheguei a ir lá ainda, mas estive conversando com o meu patrão. Eles acham uma facilidade, porque aqui é muito difícil ter padeiro. O pessoal não gosta muito de ser padeiro aqui, são poucos padeiros. Muitos de fora, vem muito da Itália, por estar aqui pertinho, né? Da França, de Portugal e do Brasil agora, né? Então, assim, essa parte de congelados aqui, a indústria de congelados aqui quase praticamente não tem. É praticamente tudo feito no dia. Para você ter uma ideia, nós começamos a nossa primeira produção, porque faz uma pequena produção à tarde, que coloca os pães na câmara fria, né? E no outro dia pela manhã é feito toda a produção. A partir das 6 horas da manhã nós começamos, aquela correria toda, porque tem que sair tudo pronto até às 9. Então, congelado na Irlanda praticamente não tem. Congelado aqui é só o frio mesmo, que tem vez aqui que é frio, né? Pensa, gente, meu Deus, acostumado no Brasil com calor, quando cheguei aqui, sofri um pouquinho. Mas essa questão mesmo do congelado aqui ainda é pouco. O que está tendo aqui, está começando também, junto com a indústria do próprio pão congelado na sua totalidade, os pães que você começou a assar ele ali, tira, congela e você termina de assar em casa. Então é isso. A gente já estourou o tempo, a gente vai ter que encerrar. Eu vou abrir individualmente a tela para cada um fazer o seu último comentário. Eu inicio agradecendo pela oportunidade que o clube me deu de estar aí tentando, né, fazer uma mediação que seja bacana para que leve a informação. Né, agradeço desde já, chefe Carlos Andrade, idealizador, né? Agradeço ao Douglas, ao Gesimar, ao Carlos Rocha, muito obrigado por terem disposto de tempo de vocês para estarem aqui com a gente. E eu vou abrir individualmente aí para cada um de vocês e dando o seu tchau, né? Porque a gente tem que encerrar. Tá cortando aí o áudio? Aumenta aí para mim, ouvir. Douglas?
o Douglas não está me ouvindo. Agora eu estou. Tá. Então, as suas considerações de encerramento. Bom, queria agradecer a oportunidade aí, de ter essa oportunidade de ser um convidado do grupo dos Mestres Sagrado Pão. Carlos Andrade, que é um parceirão meu, amigo, um mestre na panificação. Sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto a ele. Carlos Rocha, que é um cara que confia muito no meu trabalho. Toda vez que ele precisa de alguma coisa, nós sempre estamos fazendo algum trabalho junto. Tenho satisfação, tenho o maior respeito por esse cara. Gosto muito dele como amigo pessoal mesmo. Às vezes as outras, pô, você gosta do... Eu gosto daquele cara, você pode ficar bravo comigo, mas eu gosto dele. E Josimar, que agora é um parceiro que eu não conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora através do Clube do Mestre Sagrado Pão. É um prazer conhecer você, Josimar. Quero que nossa amizade continue aí por muitos tempos, aí até o final da vida, né? Que a amizade a gente se leva para a vida. E o Luiz, que está administrando aí a Life. E é um prazer conhecer todos. E muito obrigado aí o pessoal que mandou um oi, mandou um agradecimento aí pela live aí. Agradeço muito. E mandar um abraço aí para a padaria Aroquense, que está me recebendo aí de braços abertos aí. Obrigado. Boa noite aí. Valeu. Carlos Rocha, com você, as considerações finais. Eu agradeço, Luiz Antônio. Essa bandeira de Portugal que está aqui no meu escritório, e eu falei no começo para você, homenagem ao seu pai. Isso eu estou falando dos anos 80, que a gente conviveu muito na panificação brasileira. Muito obrigado por eu ter a oportunidade de ter conhecido o seu pai, ter convivido com ele, e agora a continuidade com você. Falar desses grandes amigos aí, o Douglas já falou, é emocionante o Douglas falar sobre isso. Quantas vezes a gente fez realmente trabalhos juntos e maravilhosos, ele foi sempre encantador, né? Uma pessoa com uma qualidade tremenda. No grupo eu sempre peço para todos que a qualidade nossa, e falo muito com o Gersimar sobre isso, Carlos Andrade, é que tenha padrão. Como as confeitarias asiáticas, principalmente, têm trazido para o nosso conhecimento muito padrão, ou seja, eu vou fazer igualzinho, um ao outro, né? Isso que eu tenho só para acrescentar nessa área. Agradecer ao Carlos Andrade pela criação do grupo, junto com o Douglas, que eu sei desde o início como tudo isso começou, pela grande simpatia que é esse moço, né? Que esse Carlos Andrade é maravilhoso mesmo, todo dia, às 6 da manhã, ele já está na rua, mandando mensagem, um bom dia, obrigado, Carlos Andrade. Gersimar, você não vai embora sem fazer aquele vendedor da laranja, hein? É muito legal, tá bom? De coração agradeço, Luiz, agradeço Carlos Andrade, Douglas, agradeço o Gersimar e a todos os participantes que participaram aqui. Tem muito fã do Douglas aqui, muito legal, do bolo dele, de milho, estão elogiando demais. Obrigado pela oportunidade. A panificação brasileira precisa de vocês, cada dia mais. Vocês são os grandes heróis desse momento da pandemia do Covid-19. Vocês é que fizeram o Brasil continuando essa coisa de se abastecer do alimento. Nós estamos num segmento que é essencial na economia. Obrigado vocês, padeiros, confeiteiros, pessoas que estão ali no balcão da padaria, aqueles gestores que também cuidam do negócio. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, Carlos Rocha, agradeço pela lembrança ao nome do meu pai, realmente eu herdei o setor dele, nunca tive padaria, mas herdei o conhecimento, a influência, a gratidão por esse setor, sabe, que foi muito importante na minha formação. Agradeço pela lembrança, uma boa noite, muito obrigado mesmo. Obrigado. Gersimar, agora é a sua vez, tem vendedor da laranja e tudo, para fazer os seus agradecimentos finais. Bom, eu gostaria de agradecer a você, Luiz, pela oportunidade de estar intermediando, um bom trabalho. Ao meu amigo Carlos Rocha. Carlos Rocha é um incentivador para um canal que eu lancei agora, né? Nós estamos com o segundo vídeo. Se você quiser ver as nossas imitações,
vai lá no canal Pão com Alegria, 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 no canal Pão com Alegria, com o padeiro mais feliz, vou dizer, do mundo, porque eu sou muito alegre, o padeiro mais alegre do mundo. Então, é lá no nosso canal Pão com Alegria, entra lá, dá o seu joinha, compartilhe conosco. Bom, agradecer ao meu amigo Carlos Andrade, forte abraço, foi um prazer estar nessa live com você, espero que venha mais, e é um prazer ter a sua amizade. Douglas Salgueiro, Douglas, um forte abraço para você, meu querido. É um prazer imenso, né, poder estar te vendo hoje também, né, a gente vai fazendo amizade, vai crescendo junto, e a todos os que estão participando aí, os meus amigos do Clube Mestre Sagrado Pão, para mim é uma honra estar participando, muito obrigado a todos vocês, fica aí o meu forte abraço. E vamos encerrar aqui, né, falando assim, ó, só passou na porta da minha casa, tá? Na porta da casa de mais ninguém. Olha a laranja, é laranja doce, é laranja pera paulista, olha a laranja, é laranja, abóbora, camutiá, batata, cebola, olha a laranja! Um forte abraço. Parabéns, muito obrigado, viu? Prazer em te conhecer. Um grande abraço. E agora, para encerrar a live, o idealizador do clube, e quem está sempre estimulando a gente a fazer essas atividades em pró da panificação e da profissão padeiro, chefe Carlos Andrade, a palavra é com você. Obrigado, meu nobre amigo Luiz Rodrigues. Cara, primeiramente agradeço, Luiz, você por ter abraçado essa ideia comigo e com toda a equipe do clube. Em nome dos 290 membros do Clube dos Mestres, eu agradeço o carinho e a colaboração de cada um. Quero falar que vocês são o combustível, a locomotiva que faz isso estar funcionando, né? E agradecer a todos os meus parceiros, patrocinadores, que acreditam também no trabalho do Carlos Andrade, que acorda cedo, vai para a rua e pensa no próximo também. Eu vou buscar sempre algo. Então, não vou falar o nome dos parceiros, mas agradeço a todos de coração. Inclusive, teve um aqui da Risca Pão, a Rosana mandou sortear, já vou sortear, depois vou entregar para o próximo diretor e administrador do Clube dos Mestres, que está vindo aí, está sendo feita a seleção, logo temos novidade, tá? Quero agradecer também ao grupo Canoelas, né, Família Naville, que também acredita no trabalho do Carlos Andrade e dá liberdade para mostrar o trabalho e atender seus clientes em toda parte do Brasil, agradeço. A dica para o padeiro que eu vou deixar hoje aí é que quando você for fazer o pão, quando o patrão, o empreendedor, pedir uma receita de pão para você, não faça só o pão. Faça o pão, faça um decorado, pense numa porção individual. É que nem a dica da pizza de hoje que eu falei. Eu não sou pizzaiolo, mas a gente tenta. Eu fiz a entrada, a salada, a pizza e o calzone, e fiz também a sobremesa aqui, o vulcone de chocolate, ó. Então, pense nisso. A dica para o padeiro, para o profissional na panificação é essa. E a todos os meus seguidores aí, amantes da panificação, e empreendedores em geral e parceiros, agradeço ao carinho. E se vocês gostaram, quanto eu e o Luiz aqui, logo, logo vamos ter outra em breve, né, Luiz? Sim, vamos programar outra, sim. Obrigado, Luiz. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Um prazer conhecê-los e terem dispensado o seu tempo para a gente. Eu vou fechar a live agora. Luiz, Boa pode noite. falar alguma coisa? Boa noite.